Em uma revelação revolucionária, o Dr. Stephen Greer expõe detalhes chocantes sobre avistamentos recentes de alienígenas que deixaram o mundo atordoado. Você sabia que alguns desses avistamentos podem não ser extraterrestres de fato, mas tecnologias humanas avançadas mantidas escondidas do público por décadas? O que essas revelações significam para o futuro da humanidade e para nossa compreensão do cosmos? Junte-se a nós enquanto mergulhamos profundamente nas afirmações surpreendentes de Greer e desvendamos a verdade por trás desses encontros misteriosos. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O Dr. Stephen Greer é um médico aposentado de emergência, um pesquisador, autor e documentarista eficiente. Sua história é uma das mais extraordinárias, mostrando como uma pessoa que fez parte do ambiente da medicina de emergência poderia se tornar uma das figuras mais importantes no campo da busca por inteligência extraterrestre. 7. Também conhecido como o pai do movimento de divulgação. Dr. Greer teve seu primeiro contato com OVNIs aos 8 anos, na Carolina do Norte. Motivado por uma paixão ardente e um propósito claro, Greer dedicou-se mais tarde à pesquisa sobre a existência de inteligência alienígena e inúmeros casos de suas observações no planeta. Ele afirma que existe um governo paralelo secreto e criminoso que usa tecnologia extraterrestre para fins nefastos, representando um claro perigo para o país. Em seu livro Contato Extraterrestre, Dr. Greer descreveu como civilizações alienígenas de fato visitam a Terra há milhares de anos, e mais intensamente no século XX, quando as armas atômicas foram construídas. Ele vai além, dizendo que o complexo industrial militar desde então capturou e fez engenharia reversa de uma nave alienígena, criando réplicas semelhantes. Segundo Greer, há provas de que extraterrestres estão por aqui desde os primórdios da humanidade. Pinturas rupestres do Paleolítico e arte histórica são as provas que nos dizem que isso busca pressionar os governos a liberarem informações confidenciais sobre o assunto. Greer também fundou o Centro para o Estudo da Inteligência Extraterrestre, CCET, e pesquisas avançadas de tecnologia séria, cujo principal objetivo é desenvolver relações amigáveis com visitantes do espaço. Interesse em OVNIs e extraterrestres. Greer já estava interessado no grande desconhecido muito antes de dedicar sua vida ao tema. Na verdade, desde jovem ele tinha todos os livros e revistas relacionados ao assunto. Seu interesse foi então elevado a outro nível por seu tio L. Macon Epps, que ajudou a projetar o módulo lunar que pousou na Lua em 1969. Em 1973, enquanto fazia uma trilha sozinho nas montanhas Blue Ridge, na Carolina do Norte, Greer relata um avistamento extremamente próximo de uma nave em forma de disco, envolvendo interações com seus ocupantes. Desde aquele momento, Greer diz que não tinha dúvidas de que tudo era real, mas a pergunta mais importante era: o que Greer ia fazer a respeito? Greer obteve a resposta para essa pergunta em 1990, quando teve outros incidentes estranhos que o impulsionaram a agir e organizar pessoas em torno do tema dos OVNIs e alienígenas. Ele queria estabelecer um método baseado em grupos de investigadores que trabalhassem juntos. Isso deu origem ao C7, que opera a partir do porão de Greer em Asheville. A ideia por trás do C7 é promover encontros próximos e estudá-los em detalhes completos. A ideia de encontros próximos foi concebida por Alan Hynek cerca de 20 anos atrás. Existem 3 categorias que se enquadram em encontros próximos. CE1 são avistamentos aéreos a menos de 500 pés. CE2 são avistamentos respaldados por evidências físicas, como rastros de radar, marcos, animais assustados e galhos quebrados. E, finalmente, CE3 são avistamentos em que nos deparamos com alienígenas. A descrição dos alienígenas é de pequenos humanoides cinzas, mas às vezes criaturas aladas, figuras peludas ou loiros altos que se parecem com Rutger Hauer. Mais tarde, uma categoria CE4 foi estabelecida por pesquisadores de OVNIs para cobrir casos de humanos entrando em naves alienígenas, seja voluntariamente ou por abdução.
Greer desenvolveu o conceito de encontros próximos do quinto tipo, conhecidos como CE5, que designa a comunicação iniciada por humanos com naves extraterrestres próximas, usando luz, som e qualquer forma de consciência direcionada. No entanto, Greer e sua equipe não estão apenas interessados em observar OVNIs à distância. Eles estão em contato regularmente com equipes ao redor do mundo que conhecem janelas e pontos de acesso. Essas janelas têm padrões consistentes de avistamentos de OVNIs ao longo dos anos, com áreas geográficas limitadas e durante períodos prolongados de tempo. Sempre que uma área desse tipo é identificada, o C7 envia sua equipe de investigação de mobilização rápida, RMIT, para identificar essas áreas. Atualmente, o C7 tem 20 grupos de trabalho em diferentes cidades dos Estados Unidos e Canadá. Nele, há equipes que passaram por treinamento na abordagem do C7 para contato extraterrestre. Cerca de 100 pessoas já fizeram o treinamento avançado de habilidades exigido para serem elegíveis para consideração como membro da equipe de investigação de mobilização rápida. Mas esse é um trabalho exigente, afinal. Em vez de realizar um trabalho de campo de primeira linha, os membros do RMIT devem deixar suas famílias e empregos em curto prazo para entrar em eventos de alto nível de OVNIs em qualquer lugar do planeta. Durante viagens prolongadas, eles também têm que arcar com os custos do próprio bolso. O grito de guerra de Greer. Dr. Steven Greer escreveu 5 livros e dirigiu 5 documentários de longa-metragem. Embora esses documentários tenham sido vistos por quase 1 bilhão de pessoas globalmente, seu trabalho mais recente, O Século Perdido e Como Recuperá-lo, explora o efeito de 1 século de ocultação de OVNIs, o que ele diz ter paralisado o crescimento espiritual, cultural e tecnológico da humanidade. O conceito principal deste documentário é a divulgação das tecnologias que existem nos projetos classificados de hoje e que se originaram das descobertas científicas de pessoas notáveis como Nikola Tesla. Ele está confiante de que essas tecnologias podem ajudar a salvar nosso planeta e combater a pobreza nas próximas 1 a 2 décadas. Dr. Greer se dedicou a fazer lobby com cientistas, inventores e outros líderes de diferentes campos para avançar no desenvolvimento de sistemas de energia limpa. Ele é considerado uma das principais autoridades em como levar nossa civilização baseada em carbono a uma era sustentável impulsionada pela tecnologia. Entre as tecnologias de que ele fala estão a energia de ponto zero, que poderia acabar com a poluição e a pobreza, gravitônica eletromagnética para manipular o espaço-tempo para viagens rápidas e tecnologias assistidas por consciência, que utilizam a energia espiritual humana para alcançar seus objetivos. Na opinião de Greer, o verdadeiro segredo não é sobre alienígenas. Eles existem e têm sido financiados por meios ilícitos no contexto de contratos para formar o que pode ser chamado de governo secreto. Parece bem suspeito, não acha? Papel do governo no segredo sobre OVNIs e artigo da NPR Illinois. No artigo da NPR Illinois, Greer fala sobre a tradição de segredo governamental em relação aos OVNIs e as implicações dessas ações. Ele afirma constantemente que a questão não é a existência de alienígenas, mas as tecnologias que foram desenvolvidas e escondidas da população. Pior ainda, como Greer observou, governos ao redor do mundo, especialmente dos Estados Unidos e de outras grandes potências, têm ocultado informações sobre OVNIs e tecnologias alienígenas nas últimas décadas. Ele opina que isso é causado por fatores, incluindo o potencial de inventar tecnologias energéticas disruptivas que alterariam o sistema mundial existente, especialmente os sistemas baseados em combustíveis fósseis. De acordo com Greer, se essas tecnologias fossem reveladas, levariam a um novo período de geração de energia, sem o uso de recursos fósseis, o que neutralizaria a maioria dos problemas ambientais e financeiros globais. No artigo da NPR Illinois, o autor aborda o aspecto histórico do governo ocultando informações sobre OVNIs e menciona que, nos últimos 75 anos, as pessoas pararam de confiar em seus governos. A origem desse encobrimento pode remontar ao meio do século XX, quando o mundo começou a ouvir e ver o fenômeno dos OVNIs, como em filmes de faroeste espaguete. Ao longo dos anos, com a liberação de mais relatos e a coleta de mais informações, a reação do governo tem sido de encobrimento, ocultação de informações, alimentando a imaginação do público e dando origem a teorias da conspiração sobre o que está lá fora.
Um dos principais programas fundados por Greer é o Projeto Revelação, iniciado em 1993. O objetivo do projeto é reunir testemunhos sinceros de militares ou funcionários do governo que tenham encontrado OVNIs ou possuam informações sobre programas secretos relacionados à presença de fenômenos extraterrestres. Ao compilar essas testemunhas, o Projeto Revelação visa construir um caso convincente pela transparência do governo e pressionar os oficiais a liberar informações confidenciais para o público. O artigo da NPR Illinois destaca a importância do projeto Revelação no contexto mais amplo do debate sobre OVNIs. Os esforços de Greer ajudaram a legitimar a conversa sobre OVNIs, movendo-a das margens das teorias da conspiração para o mainstream. O projeto também desempenhou um papel fundamental em aumentar a conscientização pública e incentivar um diálogo mais aberto sobre as potenciais implicações do contato extraterrestre, a supressão tecnológica e os avistamentos de OVNIs. Talvez o argumento mais enfatizado no discurso de Greer seja a noção de encobrimento deliberado das tecnologias associadas ao fenômeno OVNI. Ele observa que algumas dessas tecnologias, como sistemas de energia e métodos de propulsão, quando tornadas públicas, poderiam alterar o destino da humanidade. Por exemplo, Greer apoia o conceito de que a disseminação de tais tecnologias poderia levar à eliminação do uso de combustíveis fósseis, reduzir a poluição e, portanto, combater as mudanças climáticas em sua origem. Essa supressão tecnológica, segundo o artigo da NPR Illinois, tem causado uma estagnação no desenvolvimento científico e aumentado os níveis de desigualdade ao redor do mundo. Dessa forma, os poderosos têm garantido que tais tecnologias permaneçam ocultas e nunca cheguem ao conhecimento das massas, perpetuando o regime energético existente, onde poucos continuam a enriquecer às custas de muitos. Vale mencionar que Greer incluiu a recente atividade intensificada e os avistamentos de OVNIs em seu discurso. Ele argumenta que essa tendência pode, de alguma forma, ser resultado do aumento constante nos níveis de desenvolvimento e testes de novas inovações por parte tanto do governo quanto de outras agências privadas. Recentemente, Greer afirmou que alguns dos avistamentos de OVNIs podem ser resultado de tecnologias criadas por humanos, e não de naves alienígenas. Isso levanta questões sobre a real natureza desses avistamentos e por que eles são disfarçados em primeiro lugar. O artigo da NPR Illinois também considera os efeitos gerais de tal intensificação de atividades em relação à segurança mundial, especialmente se o progresso dessas novas tecnologias continuar sendo um segredo. As perspectivas podem ser catastróficas, levando à criação de uma nova corrida armamentista com repercussões imprevisíveis para o estado do mundo. O trabalho de Dr. Stephen Greer, discutido no artigo da NPR Illinois, destaca a necessidade urgente de maior transparência nas discussões sobre OVNIs e inteligência extraterrestre. Ele argumenta que o público tem o direito de saber a verdade sobre o que está acontecendo a portas fechadas e que a divulgação dessas tecnologias poderia ter um impacto transformador na humanidade. O apelo de Greer por transparência não é apenas para satisfazer a curiosidade, mas para abordar alguns dos desafios mais urgentes que o mundo enfrenta hoje, desde a degradação ambiental até a desigualdade econômica. Ao trazer esses problemas à tona, ele espera fomentar uma nova era de inovação e progresso, baseada nos princípios de abertura, cooperação e busca pelo conhecimento. Quando olhamos o panorama geral, o artigo da NPR nos proporciona bons insights sobre OVNIs e como informações desse tipo precisam ser transparentes. Greer dizendo que o governo reconhece OVNIs. O tema dos OVNIs é algo que há muito tempo interessa às pessoas. No entanto, até hoje, autoridades e cientistas não o aceitaram completamente. No entanto, nos últimos anos, houve uma mudança na discussão e no tratamento das questões relacionadas a OVNIs, ou como agora são chamados, fenômenos aéreos não identificados. Os esforços recentes das autoridades dos Estados Unidos para reconhecer a existência de tais fenômenos, bem como as possíveis implicações dessas declarações, foram discutidos com o Dr. Stephen Greer, um etólogo profissional e autor de vários livros sobre o segredo governamental em torno dos OVNIs.
em uma entrevista para o Vlad TV. Dr. Greer tem, por muitos anos, afirmado que o governo dos Estados Unidos e outros governos mundiais têm deliberadamente retido informações sobre OVNIs e inteligência extraterrestre. Como Greer observou, esse segredo começou no meio do século XX, quando houve um aumento nos relatos de avistamentos de OVNIs e interesse. Consequentemente, a resposta do governo a esses encontros foi enterrar e obscurecer informações, o que apenas alimentou as teorias da conspiração. Na entrevista ao Vlad TV, Greer também explica que a recente ação do governo em reconhecer a existência de fenômenos aéreos não identificados está longe da política anterior de negar e ocultar informações sobre o mesmo. Ele opina que esse desenvolvimento não é um sinal de maior abertura, mas sim um sistema elaborado de gestão da informação que busca determinar como o público vai encarar a questão em pauta. O reconhecimento do governo dos Estados Unidos é uma boa medida? Outra ideia que fica clara na entrevista com o Dr. Greer é que o reconhecimento de fenômenos aéreos não identificados pelo governo dos Estados Unidos não equivale a uma divulgação completa. Ele observa que o governo afirmou que tais fenômenos existem e devem ser pesquisados mais a fundo, enquanto, ao mesmo tempo, faz tudo ao seu alcance para não falar sobre os aspectos mais profundos da situação. O fator extraterrestre. Segundo Greer, esse comportamento do governo dos Estados Unidos faz parte de uma tentativa sistemática de preparar gradualmente a população para aceitar a existência dos fenômenos sem causar choque. Ao se referir à discussão como fenômenos aéreos não identificados e não discos voadores, o governo consegue direcionar a conversa de uma forma que possa gerenciar e evitar efetivamente algumas das áreas mais controversas do debate sobre OVNIs. O reconhecimento dos fenômenos aéreos não identificados pelo governo dos Estados Unidos decorre de consequências mais significativas, incluindo a segurança da nação e do público. O Dr. Greer explica ainda como essa nova abertura pode inaugurar uma nova era na forma como esses fenômenos são reconhecidos ou explorados. No entanto, ao mesmo tempo, ele afirma que o governo pode ter uma agenda oculta por trás dessa divulgação e que a decisão pode ter sido tomada com o intuito de justificar mais gastos militares e o desenvolvimento de novas tecnologias. Ele está especialmente preocupado com a militarização do espaço e o possível uso dos fenômenos como uma desculpa para a elaboração de novas armas. Para isso, ele explica que alguns dos avistamentos de fenômenos podem ser resultado de tecnologia humana avançada e não de naves alienígenas. Essa possibilidade levanta questões importantes sobre a verdadeira natureza desses avistamentos e a razão por trás do reconhecimento do governo. Aqui, o Dr. Greer foca em como o complexo militar industrial está envolvido com o fenômeno dos fenômenos aéreos não identificados. Ele sugere que existe uma conexão íntima entre o profundo segredo que envolve esses fenômenos e alguns dos principais contratantes de defesa que têm muito a perder com qualquer mudança. Greer afirmou que essas entidades estão por trás do desenvolvimento de tecnologias de ponta, algumas das quais podem ter sido engenharia reversa de OVNIs recuperados. O Dr. Greer também tem uma crença firme de que existe o que ele chama de governo sombra, uma autoridade que exerce poder e influência sobre os Estados Unidos sem a aprovação do governo legal do país. Ele está convencido de que essa estrutura oculta esconde os aspectos mais substanciais da tecnologia dos fenômenos aéreos não identificados e garante que esses avanços não desestabilizem a estrutura econômica e política existente. É assim que as coisas são, de acordo com o Dr. Greer. Greer sempre apoiou a divulgação completa, afirmando que as informações sendo mantidas em segredo da sociedade podem revolucioná-la. Ele está convencido de que, se essas tecnologias caprichosas forem divulgadas, o mundo seria livre de vários problemas graves, incluindo as mudanças climáticas e a pobreza. Ao mesmo tempo, Greer discute as dificuldades de realizar uma verdadeira divulgação com sucesso. Ele argumenta que existem aqueles que têm algo a perder ao revelar tais informações e, portanto, será necessário o trabalho de ativistas, acadêmicos e qualquer pessoa interessada em superar essas barreiras. No futuro, o Dr. Greer acredita que a recente declaração do governo dos Estados Unidos sobre fenômenos aéreos não identificados pode ser um indicativo de transparência futura, mas ele duvida do propósito por trás disso. Ele insta o público a permanecer alerta e a insistir em mais divulgação,
não apenas do governo dos Estados Unidos, mas também de outros países poderosos que podem ter informações sobre fenômenos aéreos não identificados e entidades extraterrestres. Por outro lado, esses fenômenos, pelo menos, foram reconhecidos pelo governo até certo ponto, o que levantou outro conjunto de perguntas. O que ainda está sendo ocultado e por quê? Para a mente do Dr. Greer, o objetivo sempre é revelar a verdade, independentemente dos desafios que provavelmente serão enfrentados. O que devemos entender sobre OVNIs? No podcast London Real, Greer discute mais sobre o trabalho de sua vida e a necessidade de verdade e de uma conversa global sobre os efeitos do contato alienígena. Há também um interesse apaixonado pelo assunto quando ele discute não apenas os OVNIs, mas também como a tecnologia alienígena poderia mudar o mundo. Um segundo tema central do podcast é a evolução do OVNI na consciência pública e nos círculos oficiais do governo. Agora, é uma admissão oficial, até mesmo no governo, que OVNIs existem e devem ser levados a sério. Greer relata que é precisamente essa admissão que finalmente retirou o assunto das teorias da conspiração. Greer também acrescenta que nem todos os OVNIs relatados ao longo dos anos são sequer alienígenas. Em vez disso, ele diz que a maioria desses avistamentos pode ser atribuída a dispositivos extremamente sofisticados, feitos por humanos e desenvolvidos nas sombras pelo governo e pela indústria privada. Tecnologias como essas, Greer diz, são o resultado de pesquisas classificadas realizadas ao longo de décadas, e a maior parte delas foi financiada por orçamentos secretos e mantidas fora do alcance do público. O futuro alienígena e humano. Um dos segmentos mais fascinantes do podcast, no entanto, são as reflexões de Greer sobre a tecnologia alienígena e suas implicações para a humanidade. Greer afirma que as tecnologias dos OVNIs, que ele chama de energia de ponto zero, revolucionariam a vida na Terra se fossem totalmente desenvolvidas e implementadas. Ele acredita que isso forneceria uma fonte de energia pura e ilimitada que poderia não apenas resolver a crise global de energia, mas também reduzir a devastação ambiental e a desigualdade econômica. Greer acredita que civilizações alienígenas estão na Terra há milênios e moldaram a história humana de maneiras que estamos apenas começando a descobrir. Essas raças, diz Greer, não estão aqui para nos prejudicar, como às vezes é retratado na ficção popular, mas estão genuinamente interessadas no destino do nosso planeta e de seus habitantes. Greer relata várias outras experiências de contato e comunicações com alienígenas que ele e outros tiveram. Essas comunicações, segundo Greer, são geralmente com níveis mais elevados de consciência e telepatia, e essas civilizações são muito mais avançadas espiritualmente e tecnologicamente do que nós. Ele está convencido de que o contato pacífico e aberto com esses seres trará uma nova era de colaboração internacional e sabedoria. No episódio final do podcast, Dr. Greer pede mais transparência e cooperação internacional para resolver o enigma dos OVNIs, da tecnologia alienígena e até mesmo a questão do contato alienígena. Ele exige o fim do silêncio que tem cercado esses assuntos por décadas, insistindo que o público merece saber a verdade e que o futuro da humanidade depende da adoção dessas novas tecnologias. À medida que Greer clama por transparência e cooperação global, ele convida todos nós a nos tornarmos participantes ativos na busca pela verdade e a imaginar um mundo transformado pelas tecnologias e sabedoria das civilizações avançadas. O podcast serve não apenas como uma discussão informativa, mas também como um chamado à ação. Se você é cético ou crente, as percepções do Dr. Greer nos obrigam a nos engajar nessas questões, buscar a verdade e imaginar um futuro onde o relacionamento da humanidade com civilizações extraterrestres seja de paz, cooperação e compreensão mútua. Agora você sabe que os governos estão fazendo o possível para esconder informações extraterrestres do público. Então fique atento, fique alerta. Vejo você no próximo